Fala pessoal! Bom, se você está aqui é porque você tem interesse em aprender a operar FX, entrar no curso FX Trader 2025. Esse provavelmente é o melhor curso de Forex já feito na história em língua portuguesa, pelo menos. Eu nunca vi em nenhum curso por aí, pessoal, esse material que eu juntei para entregar aqui para vocês. Aqui você aprende desde a parte fundamentalista, análise macro, até como juntar isso com o operacional técnico, como utilizar o que realmente importa da parte técnica, né? Volatilidade, força de moeda, desvios padrões de vol, regiões de opções, né? Em que níveis de preço os dealers estão posicionados nas opções dos contratos futuros de moeda, né? Nunca vi isso em lugar nenhum. Então, assim, se você não tem nenhuma dúvida, é só clicar aqui embaixo no botão de se cadastrar e prosseguir ali com o checkout. Tá? Caso você tenha ainda alguma dúvida, fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar o que você vai ter acesso ao entrar no curso e o que você vai receber entrando no curso agora. Tá? Então aqui, pessoal, quando você entra no curso, você tem um módulo aí de boas-vindas. Aqui você baixa os indicadores, os templates, entra no grupo do Telegram, né? Que é onde a gente troca mensagens, onde a gente manda os sinais, troca informações, tá? E aí vem um módulo de nivelamento. Então esse módulo de nivelamento ele vai pegar aquele trader que é iniciante e vai dar uma base para os conteúdos que vêm na sequência. Então o que é esse nivelamento, né? Como que funciona o mercado, quais são os participantes, estrutura, qual que é o tamanho, melhores sessões de operação, vantagens e desvantagens frente aos mercados centralizados, né, bolsa, futuros, como abrir conta na corretora. A gente recomenda que você abra conta na nossa corretora recomendada, né? Como entender melhor os gráficos, o que são pips, pontos, lote, alavancagem, tipos de ordens, margem drawdown, margin call, limites, risco, etc. O que são majors, minors, pares emergentes, tipos de análise, né? Análise técnica, percética, fundamentalista. Então, esse é um módulo que se você já opera, já é mais intermediário avançado, você pode até pular, tá? E aí a gente começa a entrar no curso realmente a partir daqui, ó. Então, fundamentos das moedas. Então, a gente começa a ver os modelos de valuation das moedas, leilões de tesouro, como que funciona os yields, rendimentos, né? Curva de juros. O mercado de FX e o mercado de títulos, né? De bonds, renda fixa, eles estão completamente juntos, eles trabalham juntos. Primeiro que as taxas, né, dos títulos, os yields dos títulos, da curva, eles que fazem a precificação dos pares de moeda, né? Inclusive é o modelo que a gente usa. Além disso, quando um banco central está imprimindo dinheiro, quando o tesouro de um país está emitindo dívida, né? refinanciando dívida, ou seja, emitindo mais moeda, colocando mais dinheiro em circulação, isso aumenta o agregado monetário e aí afeta a inflação, que afeta as curvas de juros, que afeta a moeda. Tá? Então, para entender de fato o mercado de FX, tem que entender como esse mecanismo do Tesouro, Banco Central, funciona. Como que os governos atuam, né? Emitindo, imprimindo dinheiro de forma desenfreada e até onde que isso pode ir. Né? Então, vocês vão começar a ter uma noção de como que funciona isso tudo aqui nos fundamentos, né? E a gente vai ver aqui as características das moedas. Moedas cíclicas, safe havens, commodities, high beta, low beta, né, entre outras. O módulo seguinte é o módulo de análise intermarket. Então, assim, nenhum ativo no mundo trabalha sozinho. Tem ativos que um impactam no outro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Os preços do petróleo começam a subir porque a demanda aumenta e a oferta começa a ficar escassa. O que impacta na gasolina, o que impacta no preço dos combustíveis na bomba, o que impacta nos transportes, né? O que impacta na inflação, porque as comida e outras, né? Tudo que precisa aí de transporte é afetado. Então isso impacta a curva de juros que sobe e derruba os bonds e mexe na moeda do país. Então, eu dei um exemplo simples, né? E a gente consegue entender esse mecanismo
através das correlações, através das relações entre essas classes de ativo. Então é aqui nesse módulo de análise intermarket, né, como o próprio nome já diz, que vocês vão aprender essas correlações. Então a gente fala sobre as características de cada classe de moeda, a gente vai aprender aqui de FX, ouro, petróleo, mercado de ações, vocês vão entender aqui sobre sazonalidade, enfim, ciclicidades. Então esse é o módulo que vocês vão entender como que uma classe de ativos impacta na outra. O próximo é o módulo de análise macro, um dos módulos mais completos do curso. Tá? Aqui você vai entender um pouco mais de modelos econométricos, agregados, monetários, ciclos econômicos, yields da curva de juros, yield curve shapes, né? Formatos da curva, quando ela está em steepening, quando está flat, quando está invertida, o que isso significa, né? Basicamente, isso mostra se os bancos centrais estão próximos de iniciar um ciclo de alta das taxas de juros de curto prazo, um ciclo de cortes, uma manutenção. A gente consegue prever isso pelo comportamento da curva. E isso é imprescindível para quem opera Forex, porque se você consegue antecipar se um banco central vai começar um ciclo de alta da taxa de juros, então você já consegue se preparar para pegar e montar uma posição naquilo ali, ok? O que mais? Spreads é a inversão da curva, quantitative easing, tapering, né? Ferramentas que os bancos centrais usam. Em seguida, o módulo de indicadores econômicos, que é meio que um módulo macro 1.2, né? Porque aqui já é a parte mais prática de calendário macro, calendário econômico, como operar de fato e como interpretar essas notícias, né? Como, por exemplo, inflação, payroll, decisão de taxa de juros, PMI e etc. Ok? O módulo seguinte é o módulo de análise técnica. Aqui eu deixo bem claro o que realmente faz sentido olhar na análise técnica, no price action. A gente usa alguns padrões, né? Aqui eu ensino o aluno a identificar se o mercado está em tendência, se está lateralizado. A gente junta algumas outras informações de modelos, né, de posicionamento do mercado para saber se uma tendência vai continuar, se pode reverter, se já subiu demais ou caiu, né? A gente usa muita volatilidade para saber se um ativo andou demais e tende a reverter, né? Se a vol está muito alta e é melhor ficar de fora. A gente usa a volatilidade para calcular o tamanho do nosso stop loss. E aqui um módulo focado em volume e no fluxo dos contratos futuros de moeda, né? Então, os futuros da CME, eles têm um papel importante de price discovery na formação de preço do mercado de FX. Então, aqui que você vai aprender a analisar volume, aprender como funcionam os futuros, né? Aprender ali algumas métricas e formas de usar essas informações, ok? E aí, finalmente, no módulo 8, o módulo de estratégias, operacional e estratégia. Então, a primeira aula do módulo de estratégias é juntando o macro com o gráfico. Então, a gente vai pegar toda aquela que vocês aprenderam ali na parte de análise macro, com intermarket, e juntar com as ferramentas, com o gráfico, com o template, indicador, como que junto isso tudo no final das contas. Então, é aqui que a gente junta o molho, né? Quais são as estratégias? Repricing, stress de vol, força das moedas, operacional de notícia, tá? Então tem algumas estratégias que a gente usa que vocês vão aprender, né? E aí, quando vocês chegarem aqui, vocês vão já entender já a estratégia. Então aqui é só juntar e colocar no papel as regrinhas, né? Porque a gente foi testando muito, fazendo backtest ao longo dos anos, né? Então a gente sabe como que quando uma estratégia performa melhor, como que tem que entrar e sair, né? Onde é melhor colocar o stop, onde a gente sai da operação, né? Então aqui a gente tem os gatilhos, né, de entrada das operações e saídas, tá? O módulo 9 é de gerenciamento de riscos. Vocês vão aprender a calcular o VaR para vocês não ficarem com a bunda descoberta, né? Igual o pessoal que opera sem stop ficou e acabaram quebrando a maioria. Vocês vão aprender a calcular VaR para vários ativos, para quem tiver posicionado em mais de um par, ou vários portfólios, né? Aqui eu forneço uma planilha de controle para você aprender a calcular o seu lote inicial, aprender as regrinhas de
aumento de lote, etc. Né? E aqui a gente fala um pouco de captação de cliente, perfil de definição de risco, definição da volatilidade, como fazer a primeira reunião para pegar e operar a conta desses caras. Tá? A gente fala um pouco de mesa proprietária aqui também. E o último módulo, o módulo de opções em FX. Então aqui você vai aprender tudo sobre opções, tudo mesmo, ok? Desde a parte básica, as gregas, como funcionam as operações estruturadas, que junta mais de uma opção, ou o ativo e opção. E aí a gente vai avançando para a parte de hedge, como utilizar as opções para hedge, como o market maker atua no mercado de opções e como ele impacta no ativo, objeto das opções, né? Que é através da técnica Delta Hedge. Basicamente, o market maker dá liquidez nas opções, ele usa os ativos, seja spot ou contrato futuro, para se travar. Então ele acaba tendo que mexer nesse posicionamento conforme a variação do ativo. E a gente consegue calcular com o nosso modelo aonde que esse market maker vai ter que mexer no seu Delta Hedge, que são as regiões de gamma levels, né? Então aqui nesse módulo vocês vão aprender a fazer isso por conta e aprender a usar o nosso indicador que já calcula essas regiões automáticas aí para vocês, ok? Vocês vão ter acesso às aulas por 12 meses, acesso ao grupo do Telegram por 12 meses e vocês vão ter acesso por 6 meses aos indicadores, todos esses indicadores que eu passei para vocês ali no grupo de WhatsApp. Quem entrar vai ganhar eles por 6 meses, né? Que é diferencial de juros, matriz de correlação da força de moedas, né? O indicador de desvios de volatilidade e o EA de Gamma Levels, que plota as regiões de exposição de gama, ok? Todos esses, a gente tem esses indicadores para o MetaTrader e para o TradingView, ok? E vocês também vão ter acesso lá no grupo do Telegram aos papers dos bancos de Wall Street, para vocês verem aonde que os bancos estão montando posição, em quais pares eles estão montando posição, né? E além de montar, eles explicam o porquê estão entrando em tal moeda ou vendendo outra. Então isso é importantíssimo e muito ajuda a gente a se preparar muito, né? E vocês também vão ter acesso à sala ao vivo durante 6 meses, nos dias de dados macro dos Estados Unidos, de inflação, de emprego, as sexta-feiras de payroll e decisão de taxa de juros, ok? Então esse é o curso de FX, pessoal. Quem tiver alguma dúvida ainda e quiser chamar no Instagram ou no WhatsApp, fica à vontade, mas acredito que não tenha muito mais aqui o que perguntar. Então clica aqui em se inscrever ou cadastre-se no botãozinho aqui embaixo e vamos fazer aí de 2025 aí o ano da virada de chave aí, da sua virada de chave no mercado, você de fato começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro, no mercado FX, ok? Aqui você vai ter um contato direto comigo ali no grupo, com os outros alunos, né? Tem alunos que são mais experientes, então é muito importante esse networking para você crescer, para você absorver melhor o conteúdo também. Então é isso. Um grande abraço, seja bem-vindo.